Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast da CEP. Eu sou Mardênia Campos e já te convido a ficar até o final conosco. Teremos um bate-papo de alta qualidade. E hoje a nossa convidada é Vejuse Alencar, nossa atual presidente da CEP. Fica com a gente até o final. Olá, Vejuse, tudo bem? Tudo bem. Bem demais em estar aqui falando sobre a CEP. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Você é uma pessoa muito especial, porque está à frente da CEP. E não poderia ser outra pessoa para iniciar esse primeiro episódio do nosso podcast, porque você vai trazer muita informação sobre toda a história da CEP e também quero que você fale um pouco sobre Mariazinha Barroso. Essa mulher que tem uma importância gigantesca para a CEP, que foi a fundadora. Pode ser isso tudo com a gente? Podemos, e eu desconfio que nós vamos um pouco mais além. Que maravilha, que maravilha. Porque falar do que a gente gosta e principalmente falar do prazer que eu tenho, né, de poder estar à frente dessa instituição que tem um reconhecimento na sociedade muito grande, não só no Ceará, mas no Brasil. Então, poder falar sobre a CEP e da possibilidade que hoje estou, né, na condição de presidente dessa instituição, é muito bom e nos faz muito feliz de poder compartilhar essa experiência, né, e dizer que é possível, né, constituir instituições, fundações, que a gente reúna mais vontades em relação ao estudo, ao atendimento, né, à pessoa idosa, ao envelhecimento nesse país. Então, a ideia é aqui nessa nossa conversa, a gente falar um pouco sobre a história dessa instituição e sinalizar, né, para os profissionais que queiram também dar início, né, a um trabalho como a CEP fez há 45 anos atrás, é extremamente necessário. Então, o convite é para que as pessoas conheçam a história da CEP e que se inspirem nela, né, para construir também histórias assim. Com certeza, com certeza. Você até já adiantou o que eu já ia... Seria a minha próxima fala. Nós estamos no ano de 2023 e nesse ano a CEP comemora 45 anos. E esse podcast está acontecendo nesse momento porque lá atrás toda a diretoria sentou, conversou, desenhou esse projeto do podcast que a gente queria levar muita informação para você que está aí do outro lado. Por isso a importância de você ficar com a gente até o final, porque a cada encontro teremos um bate-papo riquíssimo com muitas informações. Fica com a gente porque agora eu vou... A primeira pergunta que não quer calar, por que o nome da CEP, né? Porque aqui a gente só está usando a sigla, mas ela tem um nome, que é a Associação Cearense Pró-Idosos. Por que esse nome, Vejuse? O que você teria para falar? Por que não Associação dos Idosos do Ceará, da pessoa idosa? Por que esse nome? Fala um pouquinho desse nome. Essa história é muito bacana, né? Eu tenho a alegria de poder conhecer um pouco mais dessa história, porque convivi com todos aqueles que estiveram no início dessa ação, da construção da CEP, né? Então, a Associação Cearense trouxe esse pronome, né, esse pró-idosos na intenção de dizer que nós estamos a favor, né, a intenção da equipe que construiu, né, na pessoa, né, pioneira, né, dos estudos e dos trabalhos sobre velhices aqui no Ceará, da Mariazinha Barroso, que era, na verdade, também uma grande liderança. Então, ela trazia muito desse fator, nós estamos a favor de uma velhice digna, de uma velhice cidadã. Então, o pró-idosos traz para a CEP esse forte compromisso de estar a favor do que possa vir a ser, em qualquer instância, contribuição para que a gente tenha uma velhice digna. Então, a Associação Cearense veio com esse pró para deixar muito forte mesmo, né, essa posição da CEP, que ela estará sempre a favor do que for para construir, né, para descobrir, para fortalecer. Então, esse pró-idosos traz esse histórico, né, da CEP e que hoje continua muito forte, né? Houveram mudanças, né, na direção da CEP, mas parece-me que passa
para o DNA de quem assume, né, das diretorias que assumem essa forte necessidade de estarmos a favor. Veja, você entrou aí nessa parte de direção. Como que ocorre dentro da associação? Muda de quanto em quantos anos? Como que funciona essa eleição para uma nova diretoria? A ACEP, ela é constituída como uma associação, né? Então, ela reúne pessoas e instituições que tenham esse interesse, né, nessa mesma missão da ACEP, que é de contribuir, né, para que a gente tenha uma velhice digna, cidadã. Então, a ACEP reúne pessoas e instituições, e dentro desse grupo, que nós chamamos de membros, né, da ACEP, nós fazemos eleições a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, essa diretoria ela passa por um processo de eleição. E quem vota são os membros que são associados à ACEP, né? Qualquer pessoa ou qualquer instituição pode vir a compor esse quadro social da ACEP. E é o quadro social que elege as diretorias a cada 3 anos. Excelente, excelente. E já fica o convite para vocês que estão aí nos acompanhando de vir fazer parte da ACEP, né? No final a gente vai deixar aqui todo o perfil do Instagram, endereço, contato, para quem tem interesse entrar em contato e ver a possibilidade aí em relação ao seu tempo de fazer parte da ACEP. E agora a gente vai falar um pouquinho, você já até comentou sobre Mariazinha Barroso. Eu acho que a gente falar sobre a ACEP não dá para não falar sobre Mariazinha Barroso, que foi a nossa fundadora. Eu lembro de alguns eventos, a gente está participando e algumas pessoas falam, mas Mariazinha Barroso fez isso, participou disso, e muita gente disse, quem é Mariazinha Barroso? Quem foi essa mulher que eu nunca ouvi falar? Mesmo estando nesse trabalho com o segmento, né, com o segmento idoso, mas muita gente não sabe, só ouviu falar, não conhece. E eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre a Mariazinha Barroso, sobre a sua história, e, se possível, você falar da participação de Mariazinha Barroso em relação aos instrumentos legais. A gente já tem aí um estatuto, né, que teve um trabalho lá atrás muito grande para que ele chegasse a ser executado. A gente tem ele realmente. Então, eu queria saber um pouquinho se Mariazinha Barroso participou dessa criação, como foi. Você tem informações sobre isso? Temos, sim, porque ela é sempre uma mestra, né? A Mariazinha Barroso né, eu digo porque ela está presente ainda, né, em todas as ações, mas ela tinha uma força de vontade e de reunir vontades também, né? Mariazinha era uma assistente social, né, e advogada, e ela começou, na verdade, e pensou a constituição da ACEP a partir do seu trabalho. Ela era assistente social, né? Trabalhava ligada diretamente a um setor de benefícios que se chamava renda mensal vitalícia. E em um determinado momento, a Mariazinha foi convidada e chamada a fazer um estudo de quem eram as pessoas que tinham acesso a essa renda mensal vitalícia. E aí a Mariazinha fez toda uma articulação dentro da sua atuação profissional e passou a conhecer um pouco da realidade. E conhecer essa realidade trouxe a ela, como pessoa, um incômodo muito grande de que por que essas pessoas estavam, a gente pode dizer hoje, assim, à mercê, né? Estavam à mercê da construção da sociedade, elas não estavam participando, né? Estavam dependendo de vontades, né, do Estado, sem nenhuma articulação, sem nenhuma força de fala, né? Então, a ACEP surgiu a partir desse encontro, né, da profissional Mariazinha Barroso, executando uma ação. E essa ação fez com que ela se incomodasse e dissesse, não, a gente não pode deixar essas pessoas à mercê. Elas precisam construir, elas precisam estar juntas e a gente precisa poder ter um olhar sobre elas mais específico. Então, a criação da ACEP vem desse momento, né? E a Mariazinha Barroso, então, conseguiu,
com essa força de liderança que ela sempre teve, em congregar pessoas, instituições, né? Ela foi uma pessoa de muita força nos governos estaduais. Ela tinha uma articulação muito forte. Você falou em governos estaduais. Mariazinha era cearense? Era cearense, era cearense. E todo esse trabalho foi feito no estado do Ceará? Na verdade, ela começou no estado do Ceará, né? Ela, na verdade, ela sentiu essa necessidade e como era uma mulher muito articulada, ela muito rapidamente, né, começou a fazer articulações em outros estados, né? E muito rapidamente Mariazinha tinha uma atuação, né, não mais local, não mais em Fortaleza, não mais no Ceará, né? Ela passou a fazer parte de uma rede que nesse também exato momento existiu a constituição da Associação Nacional de Gerontologia, da SBGG, né, do SESC. Então foi um momento em que se estavam construindo tudo isso em relação à pessoa idosa. Então a Mariazinha Barroso rapidamente, pela articulação e pela liderança que ela sempre foi, ela construiu essa rede, né? Então a Mariazinha Barroso é esse modelo, é esse exemplo, né, de se incomodar com uma situação e não só se incomodar, mas atuar em relação a esse incômodo. E foi isso que fez a construção da CEP. E é isso que fica, né, para todos nós que estamos lá, é esse legado. A gente não pode só se incomodar. A gente tem que se incomodar e atuar, né? E esse foi o grande legado que a Mariazinha Barroso deixou, não só na CEP, mas em todos os lugares que ela passou, né? Da gente ter tido a alegria dela ter sido a primeira presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, né? E participou de toda essa construção, né, do que nós temos hoje de instrumentos legais, né? A Mariazinha Barroso foi a grande mobilizadora da construção da política nacional da pessoa idosa, né? E isso é reconhecido em todos os lugares, em todos os grupos que estudam e que pensam velhice. E quando você fala assim, eu falei que sempre alguém fala, mas não conhecia toda essa história. Mas conheço, diz assim, não conheço a história da Mariazinha Barroso, mas sei que ela teve um papel importantíssimo, né, lá atrás, não só na criação da CEP, mas na participação efetiva na luta pelos direitos da pessoa idosa, lá 45 anos atrás. E as pessoas conhecem o nome, mas não conhecem a história, e por isso é importante essa sua fala, para as pessoas começarem a conhecer. Esse ano de 2023 completa 10 anos da sua partida para um plano espiritual, né? Mas você falando assim, o legado dela vai ficar aí, porque onde a gente passa tem sempre alguém que diz, Mariazinha Barroso fez isso, Mariazinha Barroso participou, mas não conhece realmente a história, né? Fala mais um pouquinho aí para a gente passar aí para o próximo assunto. E Mariazinha Barroso, ela passou durante todo esse tempo em que ela esteve como profissional, né, atuando dentro da ação social, né, ela o tempo inteiro, ela permaneceu fazendo esse dueto, né, atuando enquanto profissional e atuando fortemente como liderança na CEP. E ela passou todo o seu período mesmo profissional fazendo essa junção de vontades, né? E depois que se aposentou, continuou mais fortemente ainda nessa luta em busca da dignidade da pessoa idosa. Então, a vida da Mariazinha é traçada diretamente na luta de defesa das pessoas idosas. Por isso, esse reconhecimento, né, de quem estudou, de quem viu a história, né, de quem conhece essa luta de defesa da pessoa idosa. A Mariazinha Barroso, no período da construção da Política Nacional da Pessoa Idosa, ela trouxe para o Ceará toda a discussão do Norte e Nordeste em relação à construção dessa política. E se a gente pensar isso há quantos anos atrás, né, a gente consegue compreender de quão força que ela tinha de articulação, né, de liderança mesmo, né? E ela fez parte de um grupo na construção da Política Nacional do Idoso de 4 profissionais no Brasil,
né? Que fizeram corpo a esse movimento, né? Então, ela sempre esteve muito articulada, né? Era uma pessoa que era muito visionária, ela não ficava com o olhar aqui, o que o Ceará tem, o que o Ceará não tem, não. Ela sempre buscava ver de como é que a gente podia fazer isso no âmbito maior, no amplo, né? E trazer para cá, para o Ceará, para o Nordeste, para Fortaleza, essa discussão, né? Tanto que construiu muitas ações, muitos projetos, muitos encontros de discussão. Quando isso não acontecia, né, dessa forma, com esse foco na pessoa idosa. Veja a responsabilidade de nós que chegamos para esse trabalho, pois tudo isso que ela fez. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer mais. Ela trazer esse debate para o nosso estado, para o Nordeste, foi algo sensacional. Só que nos dá mais... Nos traz uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Assim. Porque o que a gente está fazendo em relação a toda essa discussão hoje, o que a gente está trazendo para o nosso estado para discutir. Não que seja algo pensado só para o nosso estado, mas trazer essa discussão para a nossa cidade, chamar os nossos entes, nossas entidades que trabalham, fortalecer essa rede, é algo que a gente tem muito que se preocupar. É assim, e esse exemplo que ela nos dá, de não só pensar e discutir, mas atuar verdadeiramente, né? A Mariazinha Barroso participou da construção da Política Nacional da Pessoa Idosa e ela buscou de todas as formas a implementação dessa lei, através das ações, dos projetos que desenvolvia. Depois, Mariazinha Barroso atuou profundamente na construção do Estatuto do Idoso, né? De quem ela também teve uma participação muito forte, né? Por conta dessa atuação e dessa vontade de reunir vontades. Eu digo muito que a Mariazinha Barroso era uma pessoa que tinha uma força muito grande nesse ponto de conquistar pessoas para aderirem à causa, né? Que ela não media esforços. Ela sentava na porta do gabinete do governador e ela só saía de lá quando ela saía com a assinatura dele num documento que ela estava precisando, né? Para fazer com que essa construção do envelhecimento fosse digno. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa tem a marca da Mariazinha Barroso, a Política Nacional da Pessoa Idosa tem a marca da Mariazinha Barroso, né? Ela tem realmente essa força e nos deixa como exemplo isso, né? Essa criação desses instrumentos legais que podem hoje nos auxiliar, né, para que a gente possa estar dando continuidade a essa construção e a efetivação dessas políticas que tratam das questões da velhice. Então, essa é a Mariazinha Barroso, uma pequena, grande mulher, que fez um trabalho muito bacana mesmo. Com certeza. Agora, todo mundo que está nos acompanhando aí do outro lado, conhecer um pouquinho dessa história, já pode replicar, não é? Por onde passar. Mas, veja, a gente conversou um pouquinho sobre o estatuto, né? Sobre a participação da Mariazinha Barroso. Então, a gente vai agora voltar um pouquinho para a CEP. Fala um pouquinho em relação aos instrumentos legais, a participação da CEP em relação aos debates, como que funciona. Porque, assim, não é só uma entidade, né? A CEP não é só agregar discussões dentro da CEP, dar a mão para uma entidade, né, para trabalhar junto, para orientar, mas em relação a esses instrumentos legais, como que a CEP participou e participa hoje? Pronto. A CEP, ela é uma associação que reúne pessoas e instituições e a nossa área de atuação é assessoria e defesa de direitos. Então, essa dentro da tipificação da atuação, né, das instituições é a assessoria e defesa de direitos. Então, a CEP, ela consegue atuar hoje dentro desses dois campos. E o que é isso, né? Instituições que atuam com a pessoa idosa podem convidar a CEP para que possa discutir com elas os seus planos de trabalho, que possa capacitar os seus trabalhadores dentro dessas discussões de velhice, né, de intergeracionalidade. Então, a assessoria da CEP para instituições tem esse papel, construir, né, apoiar para que essas instituições
caminhem, né, no sentido dessa construção do envelhecimento, né, digno. Então, dentro do campo da assessoria, a ACEP tem esse papel de apoiar instituições, seja em estudos, seja em formação, seja em execução de projetos, né? E a ACEP também tem o papel de defesa de direitos. E dentro desse campo da defesa de direitos, a ACEP tem um papel muito forte como participante de conselhos de direitos. Né? A ACEP tem atuação no Conselho da Saúde, no Conselho da Assistência, no Conselho da Pessoa Idosa, em todos aqueles que a gente compreende que transitam pelas questões de envelhecimento. A gente está lá, insistindo, batendo na porta, participando de eleição, para poder estarmos juntos. E também nos fóruns. Né? A ACEP, durante muitos anos, participou do FOEAS, que infelizmente teve um momento de guarda, mas que já está ressurgindo de novo. A ACEP teve um papel fundamental na construção do Fórum Cearense de Política para a Pessoa Idosa, do FOCEP. Então, dentro do campo de defesa de direitos, a ACEP atua muito fortemente nos conselhos e fóruns, levando a discussão, apresentando propostas, né? Discutindo a atuação do governo, de como é que está, né, a política pública para a pessoa idosa. Então, a ACEP tem esses dois campos de atuação. Todos nós que estamos na ACEP somos voluntários, né, são pessoas que se dedicam a essa causa, né, sem nenhum retorno financeiro, mas precisamos de dinheiro para que as coisas aconteçam. Então, a ACEP conta, né, com editais. Atualmente, nós estamos executando projetos através de parcerias e de editais. Né? As parcerias, hoje nós estamos com uma parceria muito bacana com o Ministério Público do Estado do Ceará, desenvolvendo um projeto que tem circulado no Ceará todo e já fora também. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ele. E também por editais, né, que foi uma grande conquista, né, nós termos o Fundo Estadual e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Então, a ACEP desenvolve as suas ações através de projetos que nós inscrevemos nos editais e que a gente executa através dos recursos dos fundos também. Muito bom. Muito bom. Veja, eu acho até que você já entrou um pouquinho em relação à missão da ACEP, né? Eu queria que você fizesse só para fechar, porque eu acredito que você já entrou aí nesse assunto, mas aí só para fazer um fechamento sobre esse tema, que eu acho que é importante as pessoas também saberem sobre a missão dessa entidade aí, que tem um papel tão importante para a nossa sociedade. Tem 4 palavrinhas que são muito fortes em relação à missão da ACEP. A primeira é difundir. Né, difundir as questões de envelhecimento. Às vezes a gente pensa que todo mundo já conhece, todo mundo já fala sobre velhices, né? E isso não é verdade. A gente sempre que a velhice é do outro, né? E a gente precisa difundir, conversar, trabalhar, falar sobre velhices. Então a ACEP tem um papel, tem na sua missão essa de difundir, né, a questão do envelhecimento, difundir o nosso envelhecimento. E o mais importante disso é difundir que eu sou uma pessoa que envelhece. Quem envelhece não é o outro. A partir disso é que a gente compreende a dimensão do envelhecimento. Então, a primeira palavrinha que fala da missão da ACEP é difundir. A outra é acompanhar. Né? É acompanhar o que a gente já teve de conquistas e acompanhar para que essas conquistas não se percam na história. Né? E isso se dá através da nossa atuação na defesa de direitos. A terceira palavrinha é promover. Né? É missão da ACEP promover discussões, promover encontros, promover debates sobre as questões de envelhecimento. E a outra coisa é defender. Defender com unhas, dentes, braços, pernas, né, o envelhecimento digno. Então, essas 4 palavrinhas compõem a missão da ACEP em relação à pessoa idosa, buscando compreender que é através da participação social que a gente consegue avançar, né, em política pública. Então, essa é a missão da ACEP. É esse sempre o nosso foco, é sempre esse o nosso olhar em
todas as brechas que a gente encontra para fazer com que essa missão, né, se fortaleça. Verdade. E, Vejus, eu estava lembrando aqui de um fato que você me contou em uma roda de conversa. Você estava em um evento e durante o evento você falou sobre a política nacional do idoso. E alguém disse: o que é isso? Então, como é que eu vou bater em uma porta, reclamar que o meu direito não está sendo cumprido se eu nem conheço? Não é? Isso a gente está falando da pessoa idosa, mas serve para qualquer área. Qualquer ser humano tem que conhecer os seus direitos para, em seguida, ir buscá-los. Fala um pouquinho desse acontecimento, né, que é importante. E, em relação à política nacional, o que você acha da importância que as pessoas que estão principalmente trabalhando com idosos, né, que estão desenvolvendo algum trabalho ou querem ser cuidador de idoso, ou trabalham em uma entidade, desenvolve qualquer trabalho que tenha a ver com esse segmento, é necessário o conhecimento dessa política. Fala um pouquinho desse momento que você passou em um evento, por favor. Essa passagem, né, na verdade, é que trouxe para nós da CEP a discussão da importância desse bate-papo, né? Do que nós estamos fazendo agora, né? E dentro de uma dessas 4 palavrinhas da missão da CEP, que é difundir. Infelizmente, a maioria dos profissionais que passam a atuar com o campo do envelhecimento, a grande maioria chega nesse lugar para conhecer e atuar, né? E então hoje nós temos uma necessidade muito forte de difundir o que nós temos de instrumentos legais que podem nos auxiliar na nossa ação em relação às velhices. Então hoje estarmos aqui conversando sobre isso e discutirmos em mais outros episódios de podcast esses instrumentos legais é com essa intenção de difundir a Política Nacional da Pessoa Idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Política Nacional da Assistência Social, o Plano de Ação, né, de combate à violência contra a pessoa idosa. Então, nessa missão de difundir, nós pensamos, né, esses encontros aqui, de gravarmos podcasts sobre todos esses instrumentos como forma de estimular os profissionais a conhecerem esses instrumentos, para que a sua atuação seja pautada, né, em instrumentos legais que foram pensados, discutidos, né, e que facilitam a nossa atuação. Então, realmente a gente fica muito preocupado quando de um encontro com profissionais uma pessoa chega e diz assim: eu preciso conhecer a Política Nacional da Pessoa Idosa, né? E isso nos traz uma responsabilidade muito grande de todos nós, atores dessa discussão. Verdade. Né? Nós precisamos difundir. Com certeza. Vejus, mas é muito interessante porque a gente está nesse meio, por um momento a gente acha que todo mundo sabe, todo mundo conhece. E eu lembrei, acho que há uns 4, 5 anos atrás, eu participei de uma ação em um shopping aqui em Fortaleza, distribuindo o Estatuto do Idoso. Nessa época era Estatuto do Idoso, não é? Que há pouco mais de um ano teve a mudança para Estatuto da Pessoa Idosa. E a gente distribuindo e paravam idosos, jovens, e diziam: o que é isso? Eu dizia: o Estatuto do Idoso. Contém tudo sobre os direitos da pessoa idosa, os crimes. E isso existe. Isso tem. Eu nunca ouvi falar. E as pessoas, eu ficava olhando, eu disse: como é que algo que existe há tanto tempo, e a gente já trabalha há tanto tempo discutindo tudo isso, acha que chegou para todo mundo essa informação, e não chegou. Por isso o papel importantíssimo em relação aí, quando você falou de difundir, né, como uma das palavrinhas mágicas, vamos dizer, que está lá na missão da CEP, é importantíssimo a gente levar esse debate. E já você entrou aí nessa parte desse acontecimento em um evento, eu vou até pular um pouquinho e já queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos da CEP, porque tem uma exposição aí que está dando o que falar por onde passa, fazendo muito sucesso. Queria que você já entrasse um pouquinho aí nesse tema. Tá, porque eu sei que esse tema, os seus olhos brilham, porque é algo muito especial que está acontecendo. Tem sido uma
experiência muito boa dentro desses projetos, né, que hoje, atualmente, a CEP vem fazendo, fora essa ação mesmo contínua, que é a participação nos conselhos, né, nos fóruns. Hoje a CEP tem a alegria de ser a instituição que tem um papel, né, de apoiar o Fórum Cearense de Política da Pessoa Idosa. Essas são as ações que são sistemáticas, né, mas a CEP trabalha também com desenvolvimento de projetos. E hoje a CEP está em atuação em 3 projetos específicos. Um é esse projeto em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará, chamado Memórias de Permanência. É uma exposição fotográfica onde nós estamos levando para a discussão da sociedade o que é uma instituição de longa permanência, qual a importância dela, qual o papel da sociedade compreender o grande papel que essas instituições trazem como dignidade para a pessoa idosa, né? O projeto Memória de Permanência, ele circula em municípios. A exposição, ela, além da exposição fotográfica de 75 fotografias de momentos de convivência de idosos nas instituições de longa permanência, e o mais importante disso é que essas fotografias não foram fotografias com o olhar de fotógrafos, mas foram com o olhar de quem trabalha nessas instituições de longa permanência. O convite que o Ministério Público fez foi: nós queremos, com o olhar de vocês, mostrar para a sociedade que instituição de longa permanência é uma residência coletiva que acolhe e dá dignidade às pessoas idosas. E foi com esse olhar que as instituições fizeram as fotografias, encaminharam para o Ministério Público. A CEP entrou como parceiro nesse âmbito de assessoria, né, que é papel da CEP, e nós estamos participando desse grande projeto. Além da exposição, nós levamos seminários que discutem a política municipal da pessoa idosa em cada cidade que nós estamos, e a gente busca fazer esse grande papel que é difundir a importância das instituições de longa permanência, desmistificar o imaginário social que diz que instituição de longa permanência é lugar de abandono de pessoas idosas. Depósito, não de é? Depósitos, isso não é verdade. Muitas pessoas passam a ter dignidade, direitos de serem cuidadas e respeitadas dentro de instituições de longa permanência. Então, esse projeto, em parceria com o Ministério Público, traz muita alegria, né, para a CEP por conta disso. Nós estamos difundindo um campo de atuação em que é extremamente necessário. Hoje, essa demanda só aumenta e muitas das vezes a gente tem um preconceito muito forte e achar que sugerir que uma pessoa vá viver em uma instituição de longa permanência não seja um sofrimento, mas sim uma excelente alternativa para que aquela pessoa continue autônoma, para que ela tenha cuidados, né, para que ela seja respeitada, porque em muitos dos casos, né, isso falta dentro da família. E é na instituição de longa permanência que essas pessoas encontram esse espaço de conviver com outras pessoas da sua idade, de conversar, de trocar ideias, né? Então, esse é um dos projetos que a CEP está atuando agora. Além desse, nós estamos fazendo uma pesquisa, né? Que foi um edital que nós fomos agraciados pelo Itaú, e nós estamos descobrindo, conhecendo, né, como vivem as pessoas idosas nas instituições de longa permanência, qual é a sua condição de existência, né? Como é que elas estão, quais os ganhos que elas tiveram quando decidiram residir numa instituição de longa permanência. Então, esse projeto está começando agora. Nós temos um outro projeto em execução, que foi a construção do manual de fiscalização das instituições de longa permanência, né? Esse manual teve um primeiro momento no ano passado e esse ano a gente vai dar continuidade com formação de conselheiros dos conselhos municipais, dos conselhos municipais do Ceará, para que a gente tenha um olhar de como a gente pode visitar e fiscalizar as instituições de longa permanência. Esse projeto foi em parceria com o Conselho Estadual
E também temos um projeto que o nosso olhar é quase que um projeto permanente, que é de formação de cuidadores, né, de pessoas idosas. Então, a CEP atualmente tem esses 4 projetos que estão em atuação, para além do nosso dever, que é a assessoria e a defesa de direitos. Veja, você falou aí de fiscalização. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma associação e trabalha, vamos dizer, criança, adolescente, mulher, só que eu quero trabalhar também com idoso dentro da minha associação de bairro. Só que eu não sei como começar. Eu, que estou à frente dessa associação de bairro, eu poderia bater lá na porta da CEP para conseguir orientação como desenvolver um trabalho dentro da comunidade, com os idosos que moram ali próximos? Isso, sim. Esse é o papel da CEP, né, nesse campo da assessoria. Dar essa orientação, de construir juntos, né, de discutirmos com essas associações, porque nós sabemos que o envelhecimento, ele ainda não é discutido e não é pensado e não tem atuação das instituições, né, com esse olhar. Eu acho que a gente ainda pensa que nós somos um país de jovens, né, e isso precisa ser pensado e precisa ser analisado, e as instituições, as organizações da sociedade civil têm esse papel, né, que todas elas que já atuam com outros segmentos, né, a gente espera que elas se sensibilizem e também passe a atuar em relação ao envelhecimento. Principalmente porque se você é uma instituição que já atua com criança, com mulheres, com jovens, você já precisa trabalhar a questão de envelhecimento com todos esses segmentos. Então, a CEP sim tem esse papel de acolher essas pessoas que estão interessadas para que a gente possa construir a atuação dessas organizações. Então, é papel nosso sim, é nosso dever receber e acolher essas demandas para que a gente possa ter novos parceiros, né? Porque se a gente vai pensar, né, como foi a história da CEP ao longo desses 45 anos em relação à pessoa idosa, né? O que eu posso te falar nós tivemos e temos muitos desafios, temos muitos avanços também, mas o que é mais importante nessa construção é novos parceiros, né? A gente precisa estar construindo uma rede de parceria muito sólida para que a gente venha de encontro a esse grande crescimento, né, de pessoas idosas no nosso país e no mundo inteiro. Então, o que é importante hoje, né, é que a gente construa parcerias, que a gente busque novos parceiros, né, que outras organizações passem a atuar. Eu trabalho somente com criança, mas você pode fazer uma discussão sobre velhice com as crianças da sua instituição. Você não precisa ter na natureza jurídica da sua instituição que ela é atuante da pessoa idosa. Não precisa ter, mas você pode fazer. Você pode atuar, né? Porque a gente precisa falar de velhice com todas as idades. É por isso a grande importância hoje da intergeracionalidade, né? É de a gente começar a construir nossa velhice muito cedo, principalmente em relação ao respeito, né? Em relação a esse preconceito que nós temos de que velho é algo que está no fim, né? Velhice não, velhice é uma etapa da vida como todas as outras, né? E que tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E se a gente não começar a pensar lá atrás, vai ter uma velhice. Agora eu tô lembrando de uma história de uma senhora. Não, ser velho é muito ruim, a gente só sente dor, é só dor pra cá, dor pra lá, dói isso, dói aquilo, mas a gente tem que pensar lá atrás, colocar uma atividade física na nossa vida, uma atividade de lazer. E a gente falando das associações, eu acho que muitas igrejas também têm esse trabalho voltado para o público idoso. Então é importante cada pessoa idosa procurar onde tem alguma atividade próximo da sua casa, para não ficar só trancado dentro de casa. E às vezes eles pensam que porque envelheceram a vida tem que parar. Acabou tudo, não é só ficar dentro de casa, só sai de casa para uma consulta, e às vezes nem querem ir para uma consulta, não. A vida não acabou porque você fez 60 anos. Pelo contrário, você tem muito ainda aí para viver. E se você fizer as coisas direitinho, fazer uma atividade física, uma caminhada, tem uma pracinha perto de casa, faz uma caminhada, procura uma atividade para ter como lazer. Às vezes tem grupos dessas igrejas que fazem, desenvolvem atividades como pintura,
dança. Então, procura isso próximo da sua casa, para quando você tiver 70, 80 anos, não sentir tanta dor, ter uma vida mais feliz. E isso é muito importante. Você concorda comigo? Concordo sim. E amplia um pouco, né, também essa nossa discussão. Porque, assim, envelhecer tem uma grande contribuição minha, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né, em alguns aspectos. O primeiro é o meu cuidado, o meu autocuidado, né, que é uma responsabilidade minha. Depois disso, é a minha participação social. O que eu atuo, de que forma eu atuo, para que governos tenham e me der condição de eu poder ir a uma atividade física no meu bairro. Né? Porque às vezes, assim, eu gosto de ter cuidado quando a gente entrega a responsabilidade de uma velhice saudável só para a pessoa, e não é. Né? É dever do Estado da condição que eu acesse esses serviços. É necessário que o Estado ofereça esses serviços. E eu digo, não é só uma atividade, não. Eu digo, é da condição de eu sair na rua, de eu caminhar na minha calçada, né? De eu poder acessar um transporte público. O posto de saúde, uma consulta. Para que eu tenha uma consulta. Então, assim, eu gosto de chamar atenção e de não dar responsabilidade só a mim, enquanto pessoa, de que eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que fazer tudo isso, mas eu tenho que também cuidar de, não digo nem pedir, mas é exigir que o Estado faça a parte dele. Quando eu voto, né? Quando eu vou escolher os meus gestores, né? Então, assim, nós precisamos compreender que envelhecer tem alguns aspectos e muita coisa faz a diferença de como eu envelheço, né? E uma delas é a minha atuação, minha responsabilidade pessoal e a responsabilidade do Estado de dar condição que as pessoas possam envelhecer nas cidades, né? Então, a nossa atuação enquanto profissional e da CEP enquanto instituição é fazer essa força de luta, é pressionar Estado para que ele assuma o papel dele, para que as pessoas possam envelhecer nas cidades, né? Então, nós precisamos ter esse conhecimento, eu preciso desde cedo cuidar da minha saúde, eu preciso desde cedo cuidar da minha alimentação, mas para que eu faça essas escolhas, o Estado tem que fazer a parte dele. Como é que eu vou ter uma boa alimentação se eu não tenho um emprego, né? Se eu não tenho uma renda, né? Se o Estado não está pensando nisso. Então, envelhecer diz respeito a muitos aspectos. E é por essa multiplicidade de possibilidades que eu tenho de envelhecer bem ou não, é que a gente precisa atuar. Né? E não só dar, Vejosa, facilitar. Aí você chega no posto de saúde, tem uma lista de espera gigantesca para algumas especialidades que a pessoa idosa precisa daquela comunidade. Não tem lá. Aí o Estado vai e diz, não, mas tem, tá lá as vagas. Mas chega para todos? Não chega. E a pessoa vai ficando na fila, acaba que o problema era uma coisa simples e vai se agravando, chega numa situação que não tem mais solução. Então, mas dá condições de chegar até aquele idoso que está lá na ponta, lá na periferia. Então, a gente tem realmente muito essa responsabilidade, a CEP, e o papel mesmo de sensibilizar pessoas, Estado, né, instituições, para que tenham esse olhar mesmo, não culpabilizar o idoso, que ele hoje está com alguma patologia que foi responsabilidade dele. Nem sempre. Nem sempre. Uma parcela pode até ter sido, mas não foi 100%. Né? Então, isso a gente precisa ampliar e a gente precisa levar essa discussão, a gente precisa participar dos espaços. Essa semana, então, aqui, né? Normalmente nessas datas comemorativas se tem muito seminário, muita discussão. Vamos participar, vamos fazer corpo de voz, vamos atuar no campo do coletivo para que a gente tenha um envelhecimento individualizado com condição. Com certeza, com certeza. Vejosa, a gente está, infelizmente, chegando ao final do nosso bate-papo. Já o coraçãozinho apertado, mas com certeza teremos mais encontros como esse. Mas eu queria que você deixasse
para quem está nos acompanhando aí em casa, o endereço da CEP, o perfil do Instagram, como encontrar a CEP para tirar todas essas dúvidas, para buscar orientações, para você que trabalha com esse segmento. A Vejuse vai deixar aqui todo o contato, todos os contatos para você já anotar aí e na hora que precisar, só entrar em contato. Então, é muito bom poder dizer que nós estamos à disposição, né, que a CEP tem esse papel mesmo de acolher e de assessorar. A CEP hoje, fisicamente, está numa sede, que é uma sede que está lá há muito tempo, eu acho que mais de 30 anos, eu penso. Isso. E a CEP fica na Avenida Antônio Salles, 686, né? É uma sede ampla, né? Que nos dá a condição de acolher instituições e pessoas que queiram fazer um trabalho, né, em relação a discussões. A gente tem uma sala um mini auditório, né, que podemos acolher cursos, então a CEP fica nesse espaço. A gente também tem tentado disseminar um pouco das discussões, né, sobre velhice, sobre envelhecimento, através do Instagram da CEP, que é a CEP_CE, né, então as pessoas que têm o interesse de conhecer um pouco da atuação, não só da atuação da CEP, mas do que está existindo em relação à discussão de projetos, de ações. A gente costuma disseminar essas informações também no Instagram da CEP, né, para que a gente possa estar construindo, na verdade, uma rede. E a CEP tem um número de telefone fixo, que é o 3246-6099, né? Esse telefone fica à disposição, a gente tem sempre uma pessoa dentro no horário comercial para poder atender, né? Para que a gente possa agendar encontros, conversar, para que possa conhecer um pouco mais da CEP. Então, nós deixamos esses contatos à disposição para quem queira fazer corpo, né, à CEP na construção de mais alguns anos aí pela frente. Então, estamos de braços abertos. Vejuse, muito obrigada, de coração, por tudo o que você nos trouxe de informação. É muito importante esse debate. E agradecer também para a turma que está aí em casa, que está acompanhando. Muito obrigado. Já faço um pedido também. Pegue esse conteúdo aqui e envie para os seus amigos, para todo mundo saber um pouco mais sobre pessoa idosa, sobre o trabalho da CEP, conhecer um pouquinho da nossa história. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Desejo a todos uma ótima semana e a gente se encontra no próximo momento. Um abraço a todos.